Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pela chuva. E nós estamos aqui para buscarmos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes eu queria dizer para vocês como que as nossas quintas-feiras vão funcionar a partir da próxima quinta, né? Então nós temos tido na quinta um culto de estudo da palavra de Deus. E acontece que nós decidimos concentrar na quinta-feira vários ministérios que vão acontecer simultaneamente ao culto. Então nós vamos ter vários grupos de homens, de mulheres, célula, uma série de coisas funcionando. E, evidentemente, vamos ter o estudo bíblico para aqueles que estiverem aqui, né? E nós vamos manter o programa de ensino da Palavra de Deus na quinta-feira, como planejamos fazer nos anos passados. Então, a partir da próxima quinta, o pastor Ney vai começar um estudo sobre a parte de libertação espiritual, cura da alma, assuntos relacionados a esse tema. Quando ele concluir este estudo, eu volto e ministro um outro tema relacionado ao ensino da Palavra de Deus. Eu me ausento daqui por algumas semanas por causa da integração. Quinta que vem nós começamos uma nova turma de integração. Integração é um ministério para quem está chegando na igreja. E a partir desse semestre nós vamos fazer 12 semanas de integração e não somente 4 como estávamos fazendo, né? No começo da igreja eu ficava de 6 meses a 1 ano com uma turma de integração, até levar essa turma até o batismo. E hoje em dia há uma grande tentação da pressa. E hoje procura-se fazer em poucas semanas aquilo que são necessários muitos meses, às vezes até anos, para fazer, não é? Então, vai funcionar assim. Então, tá ótimo. Era esse o aviso. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 46. Nós vamos fazer a leitura do versículo 10 e do versículo 11. Então, o texto sagrado diz assim, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O que Deus está mandando fazer aqui no versículo 10? Ficarmos quietos, né? E no versículo 11, o que o Senhor está dizendo para nós? Que Ele está conosco. E depois ele diz que Ele é o nosso refúgio. Amém? O livro de Salmos usa muito linguagens figurativas, linguagens poéticas, e esta é uma linguagem do Espírito Santo.
É assim que ele diz que o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é o monte alto no qual nós nos refugiamos, Ele é a fortaleza, a cidadela onde nós estamos protegidos. Então, tudo isso é uma linguagem figurativa. Vamos interpretar esse tipo de linguagem como linguagem do Espírito, para abrir em nós uma passagem espiritual por onde possamos ouvi-lo e conhecê-lo melhor. Hoje eu quero ministrar um estudo um pouco diferente das exposições doutrinárias que temos feito. Hoje eu quero falar mais para o seu coração do que propriamente para a sua razão. Amém? Dizia o conde Zinzendorf, que foi um dos principais líderes do movimento pietista na Alemanha, ele dizia que o cristianismo é a religião da cruz e do coração. Então Deus quer falar ao nosso coração. E às vezes nós estamos muito ocupados para ouvi-lo. E nós facilmente ouvimos outras vozes que não a voz de Deus. Às vezes estamos oprimidos e ouvimos a voz do desespero. Às vezes amedrontados ouvimos a voz da covardia. Às vezes a voz da precipitação. Às vezes não estamos com o nosso coração suficientemente humilde e quebrantado e ouvimos a voz da presunção. Então, neste mundo, nós facilmente podemos ouvir vozes que não são a voz de Deus. Esses dias, um netinho meu, Samuel, teve uma experiência muito interessante. Ele é um menino que está sofrendo algumas disfunções na vida dele, porque o pai está com câncer, é um câncer incurável, e a família fica disfuncional por causa disso. Então as crianças às vezes ouvem coisas que não poderiam ouvir, e ele está assim, um menino chorão, qualquer coisinha chora, nervoso. E esses dias ele estava muito aflito, e ele foi, acho que chorar no quarto dele, e ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele. E ele voltou correndo para a mãe e falou: olha, Deus me falou, eu ouvi. E a primeira coisa que ele pediu para a mãe, sabe o que foi? Eu quero uma Bíblia. Aí saíram, foram comprar uma Bíblia para ele, não é? Então, Deus fala, meus irmãos. A Bíblia toda é um farto documentário de que Deus fala com os seus filhos. Mas aqui eu comecei pelo Salmo 46, meus irmãos, porque Deus, aqui ele está dizendo, aquietai-vos. Usando outra expressão, fiquem quietos. Eu ia falar, cala a boca. Mas uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus é educado. Hã? Jamais Deus fala isso. Isso é a linguagem dos homens, né?
E, aliás, uma pessoa, quando cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo afeta profundamente o nosso linguajar, a nossa maneira de se vestir. Ele afeta a nossa vida positivamente. Então, essa questão do linguajar, né? Eu tenho às vezes observado expressões assim, chulas, na boca de crentes. Não combina com a pessoa ser cheia do Espírito Santo e falar determinadas expressões, que às vezes tem um significado muito depreciativo e às vezes até imoral. Mas porque todo mundo fala, os crentes falam também. Mas isso entristece ao Espírito Santo. Mas voltando aqui ao texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Frequentemente, meus irmãos, nós precisamos colocar uma pausa na nossa vida para ouvir Deus. Eu diria para você que ouvir Deus corretamente é mais do que uma questão de espiritualidade. É uma questão de sobrevivência espiritual. Então, nós precisamos deixar, como se fosse uma música, não é? Deixar Deus marcar o compasso da nossa vida. Quantos aqui conhecem música? Levante a mão. Temos aqui a nossa pianista, as nossas tecladistas, não é? Temos várias pessoas que conhecem música. Mas a música é interessante, porque cada música tem o seu próprio compasso, né? E tem o seu próprio tipo de notas musicais. E existe uma coisa na música que é muito interessante, que é a pausa. E não existe música nenhuma na pausa. A pausa é o tipo da coisa, aquietai-vos. Mas, por outro lado, não existe música sem pausa. Por exemplo, se um pianista não marcar corretamente as pausas, ele não consegue tocar a música. Porque o compositor expressou a sua alma através da música. Então, às vezes as pausas não têm música, mas elas estão cheias de música. É assim a mesma coisa quando Deus nos diz, aquietai-vos, fique quieto. E Ele então vai nos mostrar alguma coisa. A primeira experiência que eu tive com essa situação de aquietai-vos foi no último ano da minha faculdade, que foi quando eu me converti. E é interessante, as pessoas vão para as universidades e perdem a fé. Eu, antes de sair da universidade, saí convertido e batizado no Espírito Santo. Não é interessante? Comigo aconteceu o contrário. Certa vez eu fui pregar numa igreja em Jaboticabal. E aí fiquei sabendo que o ex-pastor daquela igreja, uma igreja tradicional, havia perdido a fé para se tornar professor da universidade. Abandonou a fé cristã. E aí eu me apresentei à igreja, depois que a igreja sofreu aquele trauma, como um pastor que abandonou a carreira científica por causa da fé. Exatamente o contrário. Mas então, das primeiras experiências de oração que eu tive, eu estava naquele amor assim inicial da vida cristã, e eu resolvi consagrar um domingo somente para orar. E eu queria então passar muito tempo orando. E toda vez que eu começava a orar, eu sentia
que Deus me falava para ficar quieto. E eu não estava habituado ao relacionamento com Deus, e eu insisti umas 3 vezes e senti mais uma vez, fique calado. E aí eu desisti e fiquei calado. E fiquei calado e a presença de Deus estava ali, foi se intensificando, até um ponto, meus irmãos, que simplesmente a glória de Deus estava ali no meu quarto. A glória de Deus encheu o quarto. E eu não falei nada. Aquele dia foi Deus que falou. É interessante. Então a gente aprende o seguinte: a verdadeira oração começa com ouvir. Então existe uma oração que se faz na igreja e que faz parte da liturgia do culto. Então um pastor faz uma oração, alguém vai dirigir o louvor, o Pedrinho, por exemplo, faz oração, e depois um pastor consagra os dízimos e as ofertas, e depois do culto nós oramos pelas pessoas. Então estas orações fazem parte da própria liturgia do culto. E vamos dizer que esta oração é uma oração que depende muito da expressão verbal. Mas isso não é tudo que a Bíblia nos ensina sobre oração. Oração é mais do que uma expressão verbal. A oração é uma vida que nós temos na presença de Deus. Então não podemos restringi-la à ideia de uma expressão verbal. Quantos estão me compreendendo? Saber orar, meus irmãos, é um dos segredos importantes da vida cristã. Nos retirarmos para estarmos, às vezes, só com Deus é muito importante. É o que eu compararia às pausas que existem em uma música. E nos salmos da Bíblia, que eram poesias que eram cantadas, existia também pausa. Quantos já viram uma palavrinha que aparece nos salmos? Selá. Quantos já viram isso? Parece lá uma palavrinha, selá. O que quer dizer selá? Naquele momento, o salmista parou. É uma pausa. Nós não sabemos o que aconteceu ali, mas ele certamente estava adorando a Deus no momento em que aquela pausa aconteceu. Então, meus irmãos, o nosso crescimento espiritual, ele exige de nós 3 aspectos importantes. E vocês vão ver como isso está relacionado com a oração. Imagine que a nossa formação espiritual, e eu estou usando essa palavra apropriadamente, porque da mesma forma que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe, Deus cuidadosamente nos formou no ventre da nossa mãe. Da mesma forma, o Espírito do nosso Deus está formando o nosso ser espiritual. Amém? Então, é isso que nós chamamos de formação espiritual. E a formação espiritual é como se fosse um banco de 3 pés. Você já viu um banquinho de 3 pés? Pois bem, eu quero que você faça essa imagem.
Um dos pés da formação espiritual nós vamos chamar de verdade. O outro pé nós vamos chamar de experiência. E o outro pé nós vamos chamar de ação. Então, a verdade está relacionada com a doutrina. Vamos exemplificar. Nas nossas quintas-feiras aqui, normalmente, é um culto de ensino. Então, o pastor vem aqui e transmite um ensinamento importante. O ensino da verdade é fundamental na nossa formação espiritual. Mas não é a única coisa. Nós precisamos também ter experiência com Deus. E, finalmente, a ação nos dá a ideia de prática. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, a verdade, a nossa experiência com Deus. Isso tem que se transformar em prática na nossa vida. Se nós tivermos somente doutrina, conhecimentos da Bíblia, e não tivermos experiência com Deus, e não temos colocado em prática nada daquilo que aprendemos, nós vamos virar um cristão mal formado. E essa má formação é uma anomalia. A medicina, por exemplo, estuda as más formações congênitas do feto no ventre materno. E eu uma vez até peguei um livro de embriologia médica que eu tenho, que eu usei na faculdade, fiz uns slides e mostrei aqui. Ficou todo mundo revoltado comigo, né? Porque eu estava falando exatamente das más formações espirituais, daí quis mostrar uma má formação, mas o problema é que é muito feio, né? E daí as pessoas não suportaram ver. Ora, mas será que a má formação da alma não é muito feia? É muito feia também. Por exemplo, o que você me diria de uma pessoa com uma cabeça enorme e um tórax pequenininho e os membros diminutos? Você diria, mesmo que não falasse, você pensaria, mas isso é um monstro. Ou o que você pensaria de uma pessoa com um abdômen enorme e uma cabecinha pequenininha? Você diria, isso é uma anomalia, né? É feio de se ver. Mas espiritualmente, a maneira como Deus enxerga um ser humano mal formado é feio também. Então, a vida cristã consagrada, equilibrada, o projeto de Deus para nossa saúde espiritual, emocional e física, é aquilo que a Bíblia chama de santidade. Por exemplo, no livro de Salmos diz que o salmista adorou a Deus na beleza da sua santidade. Meus irmãos, a santidade de Deus é a própria beleza de Deus. É a beleza de todos os seus atributos, de toda a sua perfeição. Assim também, quando um filho de Deus ele é formado de uma maneira saudável, em que existe o crescimento doutrinário, o crescimento na palavra de Deus,
mas existe também a experiência com Deus. E existe também a prática da vida cristã, a expressão em amor daquilo que a pessoa adquiriu de conhecimento. Ela vai expressar aquilo nos seus relacionamentos. Estão me entendendo? Que tem que haver uma harmonia. Um dos objetivos que eu tenho na minha vida, que eu sempre tenho pedido a Deus em oração, é que Ele possa aprofundar na minha vida a vida de oração. Eu desejo muito isso. E muitos podem pensar que porque eu sou pastor, então eu fico o dia todo orando. Não é isso que acontece, porque o pastor ele tem muitas funções executivas. Então, pode-se pensar que trabalhar de tempo integral na obra do Senhor seja a coisa mais tranquila do mundo, mas nem sempre isso é verdade. Você pergunte para os meus filhos, por exemplo. Eu sempre orei para que eles não tivessem trauma das coisas que aconteceram comigo, né? E acontecia, quando eles eram pequenininhos, de eu sair para atender um caso qualquer, e os 5 ficarem chorando, agarrando minha roupa, não vai, não vai, não vai, por causa de certas situações que aconteciam. Uma vez ligaram para minha casa e disseram, eu tinha que socorrer uma pessoa que estava endemoniada. E a pessoa teve a falta de sabedoria de dizer, por não sei qual dos meus filhos, pelo telefone, manda o pastor tomar cuidado, que ele está atrás da porta com um machado, esperando o pastor. Veja aqui. Outra vez de madrugada, eu estava socorrendo uma pessoa aqui na igreja, ele ficou endemoniado, puxou um revólver calibre 48, com 6 balas. Né? Isso era umas 5 da manhã, uma noite fria, mas é claro que eu estava orando com ele de olhos abertos, né? Se tivesse de olhos fechados, vocês não estavam ouvindo o estudo aqui desta noite. E a hora que eu vi, não é, que ele puxou o revólver, eu dei uma palavra de ordem. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Ele estava com o revólver apontado assim para mim, como se uma mão pegasse a mão dele e foi fazendo assim, câmara lenta. Ele estava ajoelhado, soltou o revólver em cima da cadeira. Eu acabei de orar, expulsei o demônio, ele começou a chorar. Aí pedi para a Iveta trazer um leite quente para ele, estava muito frio. E eu não sei mexer com arma de fogo, né? Nem sei se seria apropriado um pastor mexer. E aí eu pedi para ele descarregar o revólver, descarregou o revólver, as 6 balas. Então, são coisas assim que acontecem às vezes. Então, a vida do pastor não é um mar de rosas. Se a gente pudesse passar todo o tempo possível em comunhão com Deus, com a palavra, em oração. Mas nem sempre isso é possível. Mas, de tudo o que eu desejo de Deus, eu desejo ter mais comunhão com Ele. Passar mais tempo na presença dEle. Amém? Eu sou bastante insatisfeito com a vida de oração, não somente a que eu tenho, como também a vida de oração da igreja. Eu penso que nós não deveríamos chegar na velhice e chegar a uma conclusão de que não orou o suficiente, que perdeu tanto tempo.
Como que se perde tanto tempo? Porque a vida é como se fosse um jogo de futebol. Tem o primeiro tempo e o segundo tempo. No primeiro tempo, vamos considerar os primeiros 40 anos da vida de uma pessoa. É o primeiro tempo. A pessoa está focada em sucesso, ganhar dinheiro, crescer profissionalmente, fazer carreira, adquirir os títulos que puder adquirir, prosperar financeiramente, fazer um bom pé de meia. Esse é o foco do primeiro tempo. Quando a pessoa chega no segundo tempo da vida, mudou o foco. A busca é outra. A pessoa está buscando agora significado para a sua vida. Ela vai chegar no segundo tempo e ela vai pensar, mas tudo isso que eu fiz, para onde vai me levar? Não responde às perguntas que eu tenho na minha alma. A pessoa agora está buscando a razão da sua vida, o significado da sua vida. E se for crente, como que ela pode se inserir dentro do plano de Deus? Então muda-se completamente o enfoque da vida da pessoa. Então aqueles que já chegaram nos 40 sabem muito bem do que eu estou falando, que isto é a realidade, né? Para nós que somos filhos de Deus, devemos ter um ideal para nos achegarmos mais a Deus. Porque uma das fatalidades da nossa vida é que nós envelhecemos rapidamente e ficamos sábios lentamente. Então, a corrida do envelhecimento é muito mais rápida do que a corrida do amadurecimento. Então, isso exige de nós que nós busquemos mais. Aí então, meus irmãos, é que nós vamos ver na literatura devocional, e eu gosto muito desse tipo de literatura, de pessoas que se aproximam de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, aquela oração de Santo Anselmo, que ele dizia, ó meu Deus, ensina agora ao meu coração onde e como procurar-te, onde e como encontrar-te. Esta é a oração de uma alma que estava desesperada por Deus. Tem um outro escrito de Anselmo, e ele diz assim, venha, pequeno homem, deixe de lado por um pouco seus afazeres diários, fuja por um pouco do tumulto de seus pensamentos, deixe de lado suas preocupações, deixe de lado as distrações que pesam sobre você. Liberte-se um pouco para Deus e descanse um pouco nele. Adentre a recâmara interior da alma. Afaste tudo a não ser Deus e aquilo que poderá ajudá-lo a buscá-lo. E quando tiver fechado a porta, busque-o. Agora, coração meu, diga para Deus, busco sua face. Senhor, é a sua face que eu vejo. Esse não é um homem que amava profundamente a Deus?
Então, meus irmãos, a nossa alma precisa ficar em chamas por amor a Deus. Amém? Agora eu queria lembrá-los, esses dias nós fizemos vários estudos aqui, e eu estava falando no último estudo sobre as duas naturezas do crente. Então eu falei muito sobre a natureza caída, não é? Mas o que eu mais gosto de falar é sobre a natureza redimida. Mas um pastor que levar a sério o seu ministério vai gastar muito tempo ensinando sobre a natureza caída. Porque jamais vamos ter uma perspectiva correta da natureza redimida se nós não soubermos lidar com a natureza caída, já que as duas naturezas estão em nós. Então, eu queria lembrá-los que os profetas, os grandes profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel e outros, eles profetizaram sobre esta nova natureza que nós teríamos. Amém? Por exemplo, Ezequiel, lá no capítulo 36, no versículo 26 ou 27, ele fala sobre que Deus nos daria um novo coração. Ele nos daria um espírito novo. E não seria mais um coração de pedra, seria um coração de carne. E Deus escreveria a sua vontade perfeita no coração de carne. E Deus disse através de Ezequiel: eu porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Aleluia. Então, essa é a natureza redimida. Deus estava dizendo que faria isso, e fez isso através de Jesus Cristo. Quando você crê no Senhor Jesus e você se arrepende dos seus pecados, uma nova vida começa quando Deus te perdoa e o Espírito Santo de Deus vem residir em seu coração. É o começo de uma nova vida. É aquilo que o apóstolo Paulo dizia em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, certa vez Jesus estava com os discípulos. Vocês sabem que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, não ficou? E de vez em quando ele aparecia, depois ele desaparecia. Não foi isso? Tá. Tudo que Jesus fez tinha um sentido educativo. Eu penso que Jesus estava querendo treinar os seus discípulos a respeito de sua presença invisível. Porque a presença visível de Jesus encerrou-se com a sua morte. Vocês compreendem? Agora ele está espiritualmente com os discípulos. Aí o Evangelho narra um acontecimento em que Jesus, após a ressurreição, ele se apresenta e ele sopra sobre os discípulos e ele diz o quê? Recebei o Espírito Santo. E daí ele desaparece, depois aparece de novo. É como se Jesus quisesse que eles identificassem, discernissem a presença dele, agora, invisível, através do Espírito Santo, no coração dos discípulos, no espírito dos discípulos. Amém? Aleluia.
E finalmente Jesus, lá de um monte da Galileia, subiu aos céus e a próxima vez que vamos vê-lo de uma forma visível será na sua segunda vinda. Agora, mais do que nunca, nós estamos lidando com a sua presença invisível. Amém? Glória a Deus. E Ele quer falar conosco. Eu fiquei tão tocado por Deus com a situação do meu netinho, porque às vezes nós adultos, e mesmo sendo evangélicos, nem sempre sabemos como tratar a dor do coração de uma criança que está sofrendo e que não entende por que está sofrendo. Então briga, bate, e é uma criança disfuncional, mas de repente, no meio da dor daquele coraçãozinho infantil, uma voz vem num momento de silêncio e começa a mudar o seu coraçãozinho. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, essa presença invisível de Jesus, Ele quer falar conosco. Ele quer nos dar uma palavra fresca, aquela palavra que fala ao nosso coração, uma palavra nova, um novo cântico. Sabe, Jesus quer nos visitar com o seu amor. Ele quer falar pessoalmente conosco. Como é triste a vida de tantos crentes, eles estão correndo, e eles não têm tempo para se relacionar com Deus. Ele não quer te falar sobre problemas seus, problemas do seu trabalho. Ele se importa com você. Ele quer te dizer assim, é com você mesmo que eu estou preocupado. É com você mesma. Como você está se sentindo? Por que você está triste? Você está cansado? Você está cansada? Eu me importo com o seu bem-estar físico, como me importo com o seu bem-estar espiritual. Deixa-me tocar a sua vida, o seu coração. E todas estas coisas que te preocupam tanto, se eu conseguir pegar você com o meu grande amor, nós dois juntos vamos resolver os problemas que te afligem, da sua família, da sua tristeza, da tua solidão, das suas dificuldades. Nós juntos vamos resolvê-las. E são coisas assim que Jesus está querendo falar conosco. Amém? Então, queridos irmãos, vamos nos lembrar o que apresentamos para vocês. Além do conhecimento doutrinário, que é muito importante, nós precisamos experimentar a Deus. Tem um salmo, não sei se é um salmo, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos fazer a prova, meus irmãos. É como se Deus estivesse nos autorizando a prová-lo. São poucos textos da Bíblia que Deus dá uma oportunidade desta natureza.
isso requer intimidade com Deus. Uma outra ocasião em que Deus permite que nós o coloquemos à prova é a respeito dos dízimos. Está lá no livro do profeta Malaquias, né? E é interessante, né, como os crentes hoje em dia, eles se deixam roubar pelo diabo com tanta facilidade. Existe uma doutrina falsa que estão ensinando, inclusive aqui dentro desta igreja. Qualquer hora eu vou descobrir quem que está propagando essa doutrina. Mas a doutrina é o seguinte: eles nunca falam conosco, né, os pastores, a respeito de falsos ensinamentos. Mas dizem o seguinte: não, o dízimo é a coisa da lei, é do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento, né? Quando, na verdade, Jesus falou que era para dar o dízimo, né? Mas as pessoas ensinam isso. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque no texto, quando o Senhor ordena o dízimo, ele falou: e depois disso, fazei prova de mim. Você já pensou que isso não é uma coisa pequena? Provar qualquer pessoa já é uma coisa muito séria, mas você fazer isso com Deus é mais sério ainda. Requer muita intimidade com Deus. Então, quando nós falamos em intimidade, estamos falando, então, naquele segundo pé da nossa formação espiritual, que é experiência com Deus. Nós devemos desejar e esperar que tenhamos experiência com Deus. Eu tive muitas experiências com Deus, irmãos. Talvez por causa do tipo de passado que eu tive, não é? Na universidade eu fui treinado para duvidar de tudo, né? O meu professor orientador lá da Universidade de São Paulo era um homem muito sábio, muito inteligente, mas extremamente incrédulo. E então eu recebi esse tipo de treinamento para duvidar. Quando conheci a Jesus, eu experimentei muitas coisas gloriosas. Por exemplo, uma vez, vou contar uma experiência singela. Quantos se lembram daquele salão que nós alugamos lá na rua Cícero de Barros, que a igreja começou naquele bairro, lá naquele lugar? Poucas pessoas se lembram, né? Porque faz muito tempo. Então tinha uma sala de oração lá no fundo. Quantos se lembram daquela sala de oração? E nós nos reunimos para orar ali antes dos cultos. Aliás, fazemos isso até hoje. E depois nós fazíamos uma roda, dávamos as mãos e orávamos juntos e íamos para iniciar o culto. Muito bem. Numa dessas ocasiões, eu estava orando e perdi o contato com o relógio e continuei orando. E eles não quiseram me interromper, né? E deram as mãos, e eu fiquei no meio da roda com as mãos levantadas, orando. E eles de mãos dadas. Sabem o que aconteceu comigo? Uma mão pegou a minha que estava levantada. E eu tomei um susto. E não havia ninguém segurando a minha mão. Experiências com Deus. Então, não que as experiências devam governar a vida cristã, porque uma pessoa que está vivendo apenas em busca de experiências, em busca de profecias, de revelações, essa pessoa está mal orientada na vida cristã. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Não é os que creem vão seguir os sinais, as experiências,
e as profecias. Todavia, a visão que Deus tem para a nossa santificação é uma visão que envolve a beleza espiritual, a simetria espiritual. Então, você não pode se desenvolver intelectualmente, conhecer teologia e tantas coisas, mas ser uma pessoa completamente raquítica na sua experiência com o sobrenatural. Então, nós precisamos buscar experimentar a Deus. E, finalmente, a parte prática da nossa vida é a transformação do conhecimento doutrinário e da experiência motivadora com o Espírito Santo em testemunho prático da vida cristã. Quantos estão me entendendo? Você já pensou, a pessoa pode ser doutor na doutrina do perdão e ser incapaz de perdoar uma ofensa. Então, aquilo que nós recebemos da verdade da palavra de Deus, precisamos transformar em prática. E Deus sabiamente vai proporcionar para você a prática das lições que você recebe aqui na igreja. Amém? Então você recebe uma palavra e depois, mais cedo ou mais tarde, Deus vai permitir que você seja testado, que você seja testada na obediência àquele aspecto da palavra de Deus. Amém? Porque não foi isso que Ezequiel e Jeremias disseram, que Deus então te daria um coração do quê? De pedra? Não, coração de carne, e ele escreveria então a sua vontade no seu coração. Ele te daria um novo coração e um novo espírito, amém? E nós já recebemos desse novo coração em Cristo Jesus, amém? Então vou resumir bem aqui, meus irmãos, algumas dicas de práticas devocionais que possam abrir esse caminho na sua vida para a experiência com Deus, tá? Eu não vou poder falar muito porque e eu não vou poder terminar esse estudo na próxima quinta-feira, que eu vou estar com a classe de integração, tá? Mas eu quero deixar pelo menos semear pelo menos um desejo de você crescer nessa área. Eu gostaria muito de um dia poder formar aqui na igreja uma oficina de oração. O que é uma oficina de oração? Uma reunião que se faz, não é? Para colocar em prática certos princípios a respeito da oração. É isso. Quem sabe um dia a gente consegue formar um grupo, quem sabe 10, 20 pessoas no máximo, que tenham interesse em crescer nessas disciplinas espirituais. Por exemplo, eu vou mencionar algumas dessas disciplinas. Oração meditativa. Ela visa nos ensinar a ouvir a voz de Deus e obedecer às suas palavras. Ela nos ensina a ler a Bíblia com o coração e não com a mente. Então, é uma leitura espiritual, não é uma leitura intelectual. Então, a oração meditativa é uma ferramenta extraordinária para treinar o nosso espírito a ouvir Deus.
Uma outra coisa que nós podemos aprender é a leitura divina. Antigamente eles chamavam de lectio divina. A leitura divina. Quer dizer, é uma leitura que vai além das palavras e procura ouvir o Espírito Santo. Então, a leitura divina não tem aquela preocupação de analisar o texto. A leitura divina visa exclusivamente ouvir a Deus. E é claro que essas disciplinas fortalecem o nosso espírito. Vocês lembram o último estudo que vimos? Falamos de duas naturezas. As duas naturezas estão em luta, não é? E qual é a que vai vencer? Qual é a natureza que vai vencer? Oi? Aquela natureza que você alimentar. Por exemplo, se você só alimenta a sua natureza decaída, é claro que ela vai vencer a natureza redimida. Mas então, essas disciplinas que eu estou mencionando aqui, e eu vou deixar vocês curiosos e não vou ter tempo de explicá-las, né? Mas a oração meditativa. Depois você tem a leitura divina. E depois você tem as orações escritas. Orações imaginativas e escritas. Quantos aqui já tiveram experiência de escrever as suas orações? Essa é uma disciplina muito interessante. Todas essas disciplinas são disciplinas para vivê-las porta adentro da sua vida íntima com Deus. Não são disciplinas públicas, são disciplinas pessoais. Lembra que Jesus disse, quando você quiser orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ali o nosso Pai, que nos vê e nos ouve em silêncio, nos atenderá. Então, são disciplinas que têm relação com a sua vida privada, com a sua vida pessoal. Amém? E elas visam, então, abrir o nosso espírito para a experiência com Deus. Amém? E então, queria mostrar a vocês que existem dois níveis diferentes de oração na vida cristã, tá? Que é aquele nível de oração, vamos chamar assim, de uma oração rasa e discursiva. É uma oração que faz uma espécie de um relato de situações da nossa vida. Tem um irmão, um amado irmão da nossa igreja, que quando vem na reunião de oração cedo, na terça-feira, eu fico prestando atenção nas orações dele, e a oração dele é interessante, ele faz uma espécie de um retrospecto das coisas que aconteceram na sua família. É uma oração, assim, discursiva, não é? A oração dele é um relatório da vida doméstica dele. É muito interessante, né? Mas, então, esse é um nível de oração. É um nível, vamos dizer assim, é um nível raso de oração. Sabe aquela criança que está brincando na orla do mar, ali naquelas ondinhas? Essa é a oração. Agora, o oceano é profundo. E tem certos tipos de oração que nós vamos em profundidade com Deus. Então, é esse tipo de oração
que nós estamos falando, que precisa, então, ser despertada no nosso espírito, e então existem disciplinas, como a oração meditativa, leitura divina, orações escritas, e vou contar uma experiência engraçada com vocês. Há uns 15 anos atrás, o Dr. James Houston veio ao Brasil. E 2 das 3 vezes que ele veio ao Brasil, eu fui participar de um encontro de pastores com ele. Dr. James Houston foi professor na Universidade de Oxford, conheceu C.S. Lewis lá em Oxford. Nem sei se ele está vivo, quando veio aqui já estava bem velhinho. E é claro que eu queria ouvir um homem cheio do Espírito Santo e com a experiência e com o currículo que ele tem. E aí tínhamos lá uns 40 pastores, e ele então deu um exercício de oração, fez então a Lectio Divina, e depois nos deu 30 minutos de silêncio, e depois nós tínhamos que escrever um salmo, e baseado no texto que ele leu na leitura divina. Meus irmãos, eu não estava acostumado com aquilo, e os pastores que estavam lá não estavam. Os pastores estão acostumados a falar, a resolver as coisas, a dirigir igrejas. Não estão acostumados a ficar sentados 30 minutos em silêncio. E nós tínhamos que ficar absolutamente em silêncio, e de preferência de olhos fechados. Mas, meus irmãos, eu fiquei curioso para saber como que aqueles pastores estavam enfrentando o silêncio. Então, algumas vezes eu abri os olhos assim. Tinha pastor lá que estava desesperado. Eles se coçavam, eles pegavam a caneta, uma situação terrível. Porque a Lectio Divina é o seguinte: vem um texto, o texto da palavra é repetido várias vezes, pausadamente, aquela preocupação de você não analisar o texto, mas deixar que o texto analise a sua própria alma, revele o seu coração. Portanto, é uma forma de leitura totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados, né? E depois, então, eu tive pessoalmente uma experiência muito boa com Deus naquele dia, porque eu escrevi um salmo baseado naquela passagem, não é? E que foi assim maravilhoso a palavra que Deus que brotou de dentro do meu coração naquele momento. E depois eles pediram para compartilhar de 3 em 3 pastores, e nós compartilhamos aquela experiência e fomos muito edificados, né, pela experiência que tivemos com Deus, né. Enfim, a palavra de esperança que eu quero deixar com vocês é a seguinte: existem meios em que nós podemos, então, fortalecer a natureza redimida que recebemos de Deus, de forma que esta natureza cresça, de forma que nós tenhamos muito mais de Jesus Cristo na nossa vida, de forma tal que Ele não somente mate a sede do nosso coração, mas de que Ele nos use também para matar a sede de centenas e, quem sabe, de milhares de pessoas com as quais nós vamos nos deparar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Enfim,
nós não podemos seguir adiante por causa do tempo, mas fica esta semente de esperança de que a nossa vida de oração, o nosso crescimento espiritual, a nossa santificação é do pleno interesse de Deus. Amém? E deveria ser também do nosso pleno interesse. Amém? Glória a Deus. Então, quando você for orar, a partir de hoje, quando você estiver assim, na beirinha do mar, ali com aquelas ondinhas arrebentando, você entenda que Jesus tem para você um oceano inteirinho de experiências maravilhosas com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Tem um hino um cântico que a gente cantava bem no começo da igreja, que queria que a Madre tocasse lá e o Nê cantasse. Diz assim: vem, ó Cristo, encher o meu cálice, mata a sede do meu coração. Pão da vida, vem alimentar meu ser, vem meu cálice de gozo transbordar. Amém? Venha Cristo encher meu cálice, mata a sede do meu coração. Pão da vida, vem alimentar meu ser, vem meu cálice de gozo transbordar. Vem, ó Cristo, encher meu cálice, mata a sede do meu coração. Pão da vida, vem alimentar meu ser, vem meu cálice de gozo transbordar. Amém? De Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Toca em nós, Senhor Jesus. Senhor Pai, que seja essa a nossa oração mais sincera e profunda. Dá-nos sede e fome, sede do Teu Espírito, fome da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos a crescermos, a sermos formados harmoniosamente, Senhor. Que não hajam desequilíbrios no crescimento dos Teus filhos. Deus amado, vem tocar as nossas vidas com as Tuas mãos abençoadoras. Leva-nos, ó Pai, para as recâmaras da comunhão mais profunda e íntima contigo, Senhor. Que tenhamos a coragem de deixar para trás
tantas vezes quantas o Senhor nos chamar, deixar o barulho deste mundo, as urgências que nos acometem tantas vezes, ó Pai. Ó Deus, às vezes vivemos tanto para os outros que nos esquecemos de nós mesmos. E Tu queres nos abençoar. Nos sentimos confortados em saber que o Senhor se importa pessoalmente com as nossas mínimas necessidades e dores. Ó Deus, não é sem razão que Tu és amado, porque Tu és completamente amável. E nós Te adoramos, ó Pai, consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado por esta noite aqui reunidos com os Teus filhos. Concede-nos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua paz, a força e a presença do Teu Espírito, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.